Você confiaria no conselho de um rei? Um rei que teve sabedoria divina, poder absoluto e riquezas incalculáveis, mas perdeu tudo por causa de uma única fraqueza? Esse homem escreveu livros sagrados, governou com maestria e inspirou reis, mas no fim da vida foi vencido por algo que ainda hoje destrói milhares de homens no silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir o que derrubou Salomão, o maior rei de Israel, e por que o erro dele pode estar se repetindo agora, na sua vida. Assista até o final. O conselho que ele deixou pode ser a diferença entre um legado eterno e uma vida desperdiçada. Salomão não era apenas um rei, ele era o rei. Reconhecido por sua sabedoria, honrado por sua liderança e admirado por sua disciplina. Ao assumir o trono de Israel, ainda jovem e inexperiente, Salomão teve a chance de pedir qualquer coisa, mas, em vez de poder, vitórias ou riquezas, ele pediu algo que poucos homens têm coragem de pedir: sabedoria. E Deus se agradou tanto desse pedido, que lhe deu não apenas sabedoria, mas também tudo o que ele não pediu: riquezas, honra, domínio, respeito. Salomão se tornou o homem mais próspero da história de Israel. O templo que ele construiu era coberto de ouro, decorado com pedras preciosas e madeira trazida de terras distantes. Quando a rainha de Sabá o visitou, ficou sem palavras. Ela disse: "Nem a metade do que me contaram foi suficiente para descrever o que vi." Salomão era o arquétipo do homem completo, um homem que dominava a si mesmo, inspirava líderes e andava com propósito. Ele era o tipo de homem que impunha presença sem dizer uma palavra, e quando falava, ninguém ousava interromper. Ele entendeu algo que muitos homens ainda não compreenderam: quem domina a mente, domina o mundo. Sabedoria vale mais do que músculos. Clareza é mais poderosa que carisma. Mas quanto maior o homem, maior a queda. E a tragédia de Salomão não começou com uma guerra nem com uma traição. Começou no silêncio, com pequenas concessões. Ele começou a se casar com mulheres estrangeiras. A princípio, parecia uma jogada política inteligente, alianças estratégicas com outros reinos. Mas cada mulher trouxe seus próprios deuses, seus próprios rituais, suas próprias exigências. E o homem mais sábio da terra começou a ceder. Salomão permitiu altares pagãos em Jerusalém. Permitiu que outras culturas moldassem a sua. Começou a ouvir mais as esposas do que o Deus que o havia ungido. O homem que escreveu: "Mais vale o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade." Começou a perder a guerra dentro de si. Ele sabia o que era certo, mas escolheu o que era conveniente, e isso é o que destrói homens até hoje. Não é a falta de conhecimento, é a escolha de ignorar o que já sabem. Negociam princípios, cedem terreno, enfraquecem a alma. Salomão não caiu por ignorância, ele caiu por negligência. E é isso que torna sua história tão atual, porque ele não perdeu o trono, ele perdeu a si mesmo. E um homem pode manter a aparência de força, de funcionalidade, até de sucesso, e estar emocionalmente falido por dentro. O problema nunca foi ter mulheres. O problema foi que as mulheres passaram a ter ele. O homem que antes administrava os assuntos de um reino inteiro, agora gastava seus dias tentando agradar um harém. Mulheres que não eram parceiras de missão, eram distrações de luxo. Ele parou de escolher com critério. Começou a colecionar experiências que alimentavam o ego, mas drenavam a alma. E quantos homens hoje vivem exatamente isso? Não tem 1000 mulheres, mas tem 1000 distrações. Várias conversas abertas no celular, relacionamentos mal resolvidos, acessos ao seu tempo, sua energia, sua paz, por pessoas que não constroem nada com ele. Homens que deveriam estar criando projetos, estão criando expectativas. Homens que deveriam estar fortalecendo o espírito, estão gastando horas tentando chamar a atenção de mulheres que não respeitam sua missão.
vivem em busca de validação, confundem desejo com propósito, carência com amor. Não é a mulher, é o homem que perdeu o critério, que trocou a direção por distração, que se esqueceu de quem é para tentar manter quem nem deveria estar ali. Salomão começou a se afastar de si mesmo, e quando o homem se abandona, já está caindo, mesmo que continue de pé. Ele não caiu em batalha, não foi derrotado por um inimigo externo. Ele caiu enquanto dormia com os inimigos da sua energia. Mulheres que não compreendiam seu legado, que o elogiavam e o desviavam, e isso é brutal. Porque o homem pode ser aplaudido enquanto está se autodestruindo. O aplauso nem sempre vem pelo acerto. Às vezes, vem pela conveniência. E o homem que vive de ser desejado se esquece do que veio construir. É aqui que muitos homens modernos estão, fortes no físico, fracos na disciplina. Parceiros de várias, líderes de nada, cheios de estímulo, vazios de sentido. Salomão, o rei sábio, começou a se tornar uma caricatura de si mesmo. O homem que governava um reino passou a ser governado pela carência. Mulheres certas inspiram o crescimento. Mulheres erradas exigem que o homem encolha para ser aceito. E foi isso que Salomão fez. Se adaptou, se calou, se afastou de quem era para agradar quem não o respeitava. Isso é mais comum do que parece. Quantos homens hoje vivem versões inferiores de si mesmos para manter relações que não os elevam? Quantos estão evitando seu próprio crescimento para não ameaçar quem está ao lado? Quando um homem não é respeitado pela mulher com quem está, ele começa a duvidar de si, cede, silencia e começa a morrer. Não no corpo, na missão. A queda de Salomão foi emocional, psicológica, espiritual. E como toda queda invisível, só se torna visível tarde demais. Você pode não ter palácios, nem tronos, nem 1000 mulheres, mas a armadilha que derrubou Salomão ainda está armada e talvez você esteja pisando nela agora. O que está destruindo os homens hoje não é a falta de oportunidades, é a falta de direção. Porque quando você não sabe para onde está indo, qualquer distração parece um destino. Você começa o dia com planos e termina o dia drenado, distraído com joguinhos emocionais, com ansiedade por respostas que nem deveriam importar. A sua energia, que deveria estar construindo um legado, está sendo sugada por estímulos que não edificam nada. Se você não tiver critério com quem entra no seu campo emocional, você será apenas mais um Salomão moderno. Inteligente, sim. Talentoso, sim, mas vazio. Um rei sem trono, um guerreiro sem causa, um homem sem direção. Sabe quando o homem começa a perder o poder? Quando sente que precisa agradar para ser aceito, quando acredita que manter uma mulher vale mais do que manter a missão, quando inverte a lógica e se molda ao humor de quem não compartilha da sua visão. E o que vem depois? Insegurança, procrastinação, dúvida. Porque um homem sem missão é como um barco à deriva. Tem forma, tem força, mas não tem rumo. A mulher certa vai somar. A errada vai te afastar, vai te fazer confundir paz com silêncio forçado, amor com renúncia da identidade, respeito com dependência emocional. Foi assim que Salomão caiu. Foi cercado por vozes que não o elevavam, por belezas que sugavam sua força, por afeto que enfraquecia seu propósito. E é assim que muitos estão vivendo hoje, cercados de estímulos, vazios de propósito. Mas qual é o maior ensinamento que Salomão nos deixou? Escolha com critério. Uma mulher pode ser asa ou âncora, pode multiplicar a visão ou te cegar, pode te colocar no eixo ou te tirar dele. Quando ela não respeita sua missão, você começa a diminuir para caber no mundo dela. E isso é o começo da morte do homem. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao das joias. Provérbios 31:10. A mulher que fortalece o seu propósito é preciosa. Não se contente com menos. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho manter meu propósito.
Curta o vídeo, compartilhe com um irmão que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal Sabedoria e Riqueza. Aqui, a verdadeira riqueza começa dentro de você.